Olá, telespectadores da TV Paraná. É com alegria que mais uma vez eu participo do programa Sementes de Esperança. Existe um ditado que fala assim: um dia da caça, um dia do caçador. O programa de hoje vai ser mais ou menos nesse estilo. Por quê? Porque sempre a minha mãe que está à frente, ela que coordena as entrevistas, e hoje ela vai ser a entrevistada. Seja bem-vinda ao programa Sementes de Esperança, dona Cidinha. Obrigada, Aline, obrigada pela acolhida. Uma coisa, só uma inversão de papéis, mas parece que já fica tão estranho, Aline, mas vamos nos deixar embalar por esse programa, até porque o motivo pelo qual estamos fazendo é de uma ocasião muito especial, né? Com certeza. Posso dizer que é um programa histórico. E por que não? Nós estamos aqui para falar sobre os 8 anos de programa Sementes de Esperança. Um pouquinho antes do programa começar, nós estávamos aqui conversando e falando, nossa, 8 anos, quantas coisas nós vivenciamos nesses 8 anos, o que nós aprendemos, o que nós passamos, o que nós adquirimos de experiência. E isso também pode ser atribuído ao programa, porque eu tenho certeza que mesmo que você, telespectador, não pôde acompanhar todos os programas durante todo esse tempo, mas sempre um ou outro, mesmo que às vezes o programa não inteiro, mas sempre tenho certeza que alguma sementinha você pôde extrair desse programa, né? Sempre algum conteúdo, com certeza você aprendeu ao longo desses 8 anos. E o programa Sementes de Esperança, ele teve o seu início no ano de 2005, né, mãe? Isso, em agosto de 2005. E qual era, primeiramente, o objetivo do programa Sementes de Esperança? Né? Então, logo que foi apresentado esse projeto, né, para minha mãe, ela já começou a idealizar. Então, o foco começou pequeno, né? Aqui em Arapongas, pensando mais mostrar os eventos que aconteciam na cidade. Ao longo desse tempo, a senhora, né, mostrou inauguração de igreja, de monumentos, né? Nós tivemos aí em 2009 o jantar hebraico, que foi assim bem interessante, né? Bem diferente. Então, nós tivemos aí todos os anos, né? A senhora gosta de mostrar todo o preparativo do projeto Semana Santa, que também é um projeto que em 8 anos cresceu muito, né? Ele já é mais antigo do que isso. Tem 16 anos o projeto Semana Santa. Ai, o dobro da nossa idade. O dobro, tá vendo? Né? Chega lá também. Coroação de Nossa Senhora. Então, conta, mãe, para nós, como que foi essa questão de acompanhar tudo isso que aconteceu aqui na cidade de Arapongas e poder prestigiar aí com os Sementes de Esperança? Olha, a hora que você começou a falar, né, nas mudanças que teve, eu já me remeti assim, imaginei que nesses 8 anos, todas as nossas paróquias trocaram os seus párocos. Todas. Inclusive a criação de uma nova paróquia, que foi a paróquia Santa Rita de Cássia, começou nesse período também. Então, inicialmente, a gente teve assim o projeto de começar mesmo mostrando aquilo que acontecia de bom na igreja, contando sempre com a parceria da Rosana, né, que foi assim a minha amiga de longa data, dividindo esse espaço. Hoje ela também aparece assim em algumas ocasiões especiais, até porque a vida muda para todo mundo e para ela também mudou. E quando a gente mostrou cada uma das paróquias, a igreja, os trabalhos pastorais e os párocos, e agora me veio à mente aqui que todos eles mudaram, porque mesmo o tempo em cada paróquia, hoje tanto o bispo, né, as paróquias diocesanas, assim como as paróquias religiosas dos padres palotinos, eles não querem que um padre fique mais que 7 anos em cada paróquia. Então já venceu o prazo de todo mundo mesmo, né? E, então a gente tentou fazer inicialmente uma coisa mais particular e graças a Deus assim foi ganhando muita credibilidade o nosso programa, né? É tão gostoso quando a gente liga para agendar e fala que é do programa Sementes de Esperança e vamos aos lugares, somos assim sempre muito bem acolhidos. E nos eventos maiores, como você mesmo mencionou, né? Criação de paróquias, posse de padre, posse de bispo, jubileu, monumentos. Então, gravar no estúdio é gostoso, igual nós estamos fazendo aqui, mas esses eventos maiores
é mais animado, mais movimentado e dá um programa mais dinâmico, e certamente que até para quem assiste também causa assim aquela sensação, vamos ver quem está participando, né? E quando a gente tem condições de num mesmo evento apresentar 8, 10 entrevistas, então é claro que mudam as pessoas falando, e TV é dinâmica e acaba sendo muito melhor de se assistir. Mas o programa Sementes de Esperança não era apenas um programa de notícias locais, né? Então, também a senhora nunca deixou de abordar os assuntos importantes da igreja, né? Como a senhora comentou agora, posse de padre, mas também teve renúncia de papa, posse de novo papa, né? Sempre trabalhando a cada ano os temas da campanha da fraternidade. Então, nunca deixando de discutir, de passar o conhecimento dela, né? Para nós, para mim, para você, telespectador, a respeito dos assuntos mais importantes da igreja. Como foi isso? Então, como ele é um programa de formação e informação, então aqui dentro dos nossos estúdios a gente sempre procurou conversar com padres, com bispos, com leigos sobre pontos de formação que nós acreditamos sempre que a gente só ama aquilo que conhece, né? Então, para que a gente ame ainda mais a nossa igreja, tudo que acontece de bom, a Bíblia Sagrada, a liturgia, a gente tem que conhecer mais. Daí o projeto dessa parte de formação. E na linha de informação, é claro que o que acontece em Arapongas é interessante para nós, assim como o que acontece na Diocese de Apucarana, mas também aquilo que acontece na nossa Igreja Universal, né? Essa maravilha que é a Igreja Católica, essa unidade que tem, que nós temos um só Papa para toda essa Igreja. Então, tudo aquilo que se refere à Igreja, os Sementes não gostam de ficar de fora, ainda que às vezes não tenha a possibilidade de fazer as gravações no local, porque nós somos uma TV pequena, uma equipe pequena, nós somos um grãozinho de areia dentro dessa mídia toda. Mas a gente procura, através de imagens, de materiais de arquivo, e hoje, felizmente, através do YouTube, disponibilizam muitas imagens que a gente possa usar, né? Então, a gente tenta levar também. Eu me lembro que quando o Sementes nasceu, que foi em agosto de 2005, faziam poucos meses que o Papa João Paulo II tinha falecido. Tinha recebido o Papa Bento XVI dentro da igreja ali. Aí em 2007, quando ele veio, então aí já deu para a gente falar um pouco desse Papa, né? Gravar matérias aí da despedida do Papa João Paulo II, quando fez 3 anos sem ele. Eu lembro que a gente gravou um especial. Agora imagina, nesse ano de 2013 foi assim uma bênção para nós, né? Porque a renúncia do Papa Bento XVI surpreendeu o mundo, surpreendeu a nós todos. Depois a escolha do Papa Francisco, que bênção que foi. Agora essa Jornada Mundial da Juventude, a presença dele. Então hoje, através dessas imagens do YouTube, tudo é postado muito rápido e a gente consegue estar conversando aqui praticamente já visualizando essas imagens mundiais, né? Então vamos dizer que ao longo desses 8 anos, essa parte digital evoluiu tanto, essa parte virtual, que olha, tem nos beneficiado também e ajudado a gente, de certa forma, estar mais presente até nesses acontecimentos mundiais. Com certeza. E eu acho, mãe, que a senhora em 2008 estava assim inspirada, porque foi um ano, eu olhando ali, né, todo esse histórico dos programas, foi o ano mais polêmico do Sementes de Esperança. Em 2008, nós tivemos programas sobre aborto, nós tivemos programas sobre células tronco-embrionárias, nós tivemos programas sobre seitas e religiões, nós tivemos o Código da Vinci, né, que foi um livro, e a senhora fez todo esse programa também para esclarecer um pouco sobre o lado da igreja. A senhora lembrava disso, que foi tudo isso em 2008? Não lembrava que foi tudo no mesmo ano, mas eu, assim, considero que eu sou uma pessoa bem privilegiada com a minha memória, né? Então, mais ou menos eu tenho em mente os temas que nós gravamos nesses 8 anos, que já foram mais de 400 programas. Então, eu sei que abordei todos esses assuntos, só não lembrava que tinha sido no mesmo ano. E isso vem assim despertar mesmo, Aline, que às vezes a gente vai se acomodando, né? Porque, olha, tivemos recentemente aí essa lei
quase que aprovando o aborto, né? Um assunto que talvez fosse interessante a gente voltar à tona, né? Então, naquela época, de fato, a gente buscando novos assuntos, eu me lembro que esse de aborto, eu acho que foi um dos programas que mais feedback nos deu. Na ocasião, foi o padre Paulinho Amaral, como um sacerdote, o Dr. Vanderlei Sartori como um advogado e o Dr. Valdecir como um médico. E cada um defendendo e mostrando a situação, os reflexos que tem na vida da pessoa, o reflexo social. Então foi, de fato, uma conquista muito grande. Já no caso das células embrionárias, aí eu deixei de lado a presença do médico, foi só o Dr. Vanderlei e o padre Paulinho, porque era mais essa questão ética na ocasião, né? Foi quando se falava muito que a igreja não queria contribuir com essas mudanças, com essa evolução da ciência, quando na verdade a igreja sempre foi a favor da vida, né? É que eles estavam colocando nessas células-tronco uma ideia também de aborto, que já vinha quase nessa sequência, né? Então, necessário se trazer os temas polêmicos, e é a polêmica que chama de fato a atenção, né? Então, até você, ao ler a lista, te chamou a atenção, e talvez muitos que estão assistindo agora possam relembrar também disso que a gente está falando aqui, né? E que fique a dica, então, também para trazer novos assuntos polêmicos à tona, né? Nós temos, a senhora comentou da lei que praticamente, né, aprovou a liberação do aborto. Nós também estamos passando agora por um processo que, infelizmente, eu acredito que não vai tardar para ser liberado o casamento homossexual também no nosso país. Então, quem sabe a senhora possa resgatar aí também. Olha, isso eu vou até confessar para você e para quem nos assiste, com vários entrevistados meus dentro do clero, quando eu falo que quero abordar esse assunto dos casamentos homossexuais, falo, vamos esperar mais um pouco, mas já faz tempo que eu estou querendo tocar nesse assunto e em alguma ocasião nós vamos conseguir. Mas já não me faltou iniciativa para isso, faltou o outro lado dentro de uma autoridade da igreja, vir realmente bem fundamentada para conversar sobre o assunto, né? Até porque não basta só mostrar o que a igreja pensa, mas são temas hoje assim cercados, muito expostos na mídia, e a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque às vezes uma colocação pode dar margem para ser algo preconceituoso e ter ainda alguma questão que leve para outro lado judicial, né? Então, talvez por isso esse cuidado, mas a gente vai, um dia que for possível, queremos trazer sim. É mais um assunto, sem dúvida, bem interessante. Mas como hoje o assunto é resgate, é passado. Não estamos ainda falando de futuro. E só por esse primeiro bloco você já pôde perceber, né? Quantas coisas interessantes, quanto conhecimento esse programa ele já pôde agregar a nós. Fique com a gente, daqui a pouquinho a gente vai continuar resgatando os programas do Sementes de Esperança.
Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga, 2001. Fone 3274-8600. Brisas Veneza. Lançamento Ayoshi em Arapongas. Oportunidade única. Financie seu apartamento na planta com Banco do Brasil. Financiamento sem balões, com baixa taxa de juros. E ainda dê seu fundo de garantia de entrada. Realize seu sonho. Conheça o decorado no showroom Ayoshi. Vendas Imobiliária Bertone. Construção e incorporação Ayoshi Engenharia. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. De volta com o programa Sementes de Esperança de hoje, né? Voltando a dizer que mais uma vez é um programa histórico. Primeiro que Dona Cidinha hoje está na posição de entrevistada e não de entrevistadora. E mãe, hoje agora eu gostaria de comentar um pouquinho sobre os programas que, até onde eu imagino, foram os mais comentados de todos, que foram as duas viagens, né, que a senhora fez, uma para a Terra Santa, a outra para os Santuários Marianos, né? Então eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho de como foram essas duas experiências, o que isso representou pessoalmente e o que isso também representou o fato de a senhora poder gravar os programas e transmitir isso para tantas pessoas. Olha, eu até, só de tocar no assunto, assim, me emociono, de fato, porque foi um privilégio tamanho, que talvez quando eu pensei, a primeira vez, nós fomos em outubro de 2010, então desde o mês de agosto já, conversando ali com o Alexandre, essa possibilidade de gravarmos, sem saber como seria lá. E depois da gente conseguir todas essas maravilhas dos programas que cada um pôde assistir. Só que antes de cada um poder ver esses programas, falar um pouquinho da dificuldade que a gente teve nessas gravações, porque a primeira vez, com toda a nossa inexperiência, não sabíamos que precisavam de uma autorização especial para gravar. Quando você chega com uma câmera amadora, não tem problema nenhum, todo mundo leva a sua. Mas uma com a logo da TV e o microfone da TV chama muito a atenção. Então nós chegamos lá numa noite, o outro dia de manhã fomos passear no Egito, na cidade de Mênfis, da história do Ramsés, né? Tão famoso Ramsés. E descemos ali, a Cidinha toda alegrinha, né? O Caio, que era o cinegrafista, e comecei a gravar e mostrar algumas coisas, aí fomos abordados por alguns policiais, nos levaram lá para uma salinha, queriam tomar todo o nosso equipamento, porque nós não tínhamos autorização. A sorte que a Andréia, né? Fala muito bem inglês, foi junto com o Padre Célio, o nosso guia, advogada, que já ajuda, com o Padre Célio, para conseguirmos liberar o equipamento, mas que não podia gravar mais. Aí, a partir dali, a gente já começou a ficar atento e perguntar em cada lugar, porque não somente as imagens, mas perder, inclusive, o equipamento, né? Então, foi um susto, assim, em cada lugar, e mesclando
onde podia, onde não podia, conseguimos cumprir toda a nossa jornada. Aí, uma vez chegado aqui, começou uma nova etapa. Assistir todo aquele material e transformá-lo em programas. Porque antes eu achava que eu conseguiria gravá-los no caminho e trazer pronto, mas não é bem assim que acontece, né? Eu não sabia o que de fato tinha conseguido gravar e que ficasse bom. Porque uma coisa é gravar aqui no estúdio, o iluminador está aqui, o cinegrafista com o tripé bem posicionado. Outra coisa é aquela câmera no ombro, correndo, descendo. Então, nem tudo podia aproveitar. Aí você começa a assistir e vê que você tem que gravar muita coisa em estúdio e aproveitando aquilo que consegue, né? Então é bom você fazer essa pergunta para ser uma oportunidade da gente comentar isso com as pessoas que às vezes não têm essa noção, né? Os bastidores. Os bastidores. Só que aí aconteceu uma coisa interessante, que quando eu comecei a gravar, assistir o material e ia gravando, parece que toda aquela emoção que eu tinha sentido lá, eu voltava a sentir aqui, né? Quantas vezes eu não gravei aqui sentadinha falando e mencionando esse ou aquele lugar, e depois vendo os programas no ar, aí você ia pensando, meu Deus, né? Uma TV tão pequenininha, nós assim tão inexperientes, eu não tenho formação jornalística, não tenho, né? Uma pessoa leiga, amadora, e consegui tantas imagens bonitas, né? Aí a gente saía na cidade, em qualquer evento que ia, todo mundo falava, que coisa linda, eu estou viajando com vocês. Qual que vai ser o próximo programa agora, que eu não quero perder nenhum? Mas foi assim tão bom, tão boa essa experiência de 2010, que a gente mostrou o programa em 2010, início de 2011, que quando em 2012 fizemos a outra, é claro, né? Não podia deixar de realizar novamente o mesmo trabalho. O que mudou na segunda? Mudou que aí a gente já tinha um pouquinho mais, diríamos assim, dessa experiência do cuidado, de levar um material melhor, né, Luciano? Mais cartões para gravar, porque aconteceu até na outra viagem de ficarmos sem bateria, de ficar sem cartão para gravar, coisa para gravar. Então, você não tinha noção do tempo de gravação que ia ser, né? Fala, amadorismo mesmo, né? Então, esse já teve um pouquinho mais de estrutura, conseguimos já mais imagens também, então não sei se o resultado foi melhor ou pior, acho que ambos foram bons, porque depois de editado, a qualidade foi a mesma, né? E a experiência novamente assim repetiu entre as pessoas de falarem o quanto gostaram dos programas. E agora a gente tem assim um sonho, já estamos acalentando um sonho para ver se agora em 2014 a gente faz uma outra viagem e quem sabe poder trazer novamente mais algumas dessas histórias que eu creio que fez bem para o nosso público, mas para mim esse privilégio de que eu digo de ter isso registrado, isso eu acredito que vai ficar para vocês, minhas filhas, para as minhas netas, quando a Ana Beatriz e a Lara crescerem mais, ouvir falar desses lugares e saber que a vovó esteve lá, né? Quem sabe para os meus bisnetos, enfim, para a posteridade. Acho que isso daí fez parte de um capítulo muito especial na história da minha vida. Para mim, eu nunca tive a possibilidade de nem para a Terra Santa, né, e nem para os santuários. E eu acredito que muitos de vocês vão se identificar com o que eu vou dizer, mas eu me senti viajando junto, né? Porque a gente consegue ver os lugares, você até mesmo assim presenciando a emoção. Então é a mesma coisa de estar ao vivo lá? Não, mas por exemplo, o Rio Jordão para mim foi uma decepção. Né? Eu imaginava que era de uma maneira, até eu visualizá-lo, né? Poderia chegar e falar, não é assim, olhar uma foto, mas é diferente de ver as imagens, né? Então, eu acredito que alguns de vocês, telespectadores, possam se identificar comigo e ter também essa sensação de que viajaram junto ali, foram ali na bagagem, que seja na malinha de mão, mas parece que a gente estava ali pertinho também. E ainda sobre o Rio Jordão, aí depois nós também nos surpreendemos, porque você imaginava o Rio, né? Igual o Mar da Galileia, que era aquilo, tudo, né? Mas aí depois você vai pegar o texto bíblico e ler e fala que era um rio de águas barrentas, um rio caudaloso, mas ele não era
tão largo. Então aí você ia buscando mais, né? Então eu acho assim que o conhecimento bíblico que uma viagem dessa Terra Santa proporciona para uma pessoa, olha, equivale a muitos cursos bíblicos que se faça numa sala de palestra. Porque aquilo que nós não sabíamos, nós fomos aprendendo, né? Igual aquela história, por exemplo, quando Jesus fala que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Quando a gente pensa isso, o que nós imaginamos? Um camelo animal no buraco da nossa agulha de costura, talvez o máximo de uma agulha grande. Aí nós aprendemos que lá naquelas cavernas que tem no deserto da Judéia são chamadas de agulhas. E que o camelo é muito fácil você puxando e fazê-lo entrar de frente nos lugares, ele está vendo, ele entra. Mas se ele tem que sair de ré, ele vem para um lugar que ele não conhece, ele trava, ele não sai mais, né? Então, a analogia, na verdade, é com relação a isso. Então, só um pequenino exemplo de quantas coisas a gente aprende, né? Até eu me lembro que logo depois que eu cheguei de lá, assim, com muitos seminaristas que eu conversei, padres recém-ordenados, eu até falo que acho que qualquer padre, antes de ser ordenado sacerdote, deveria fazer uma viagem dessa, igreja, seminário, o que for proporcionar para eles. Porque as homilias passam a ter um novo sentido, porque aí entra também o elemento geografia do lugar, né? Aí você conhece, sabe realmente do que você está falando. Mas esses não foram apenas só esses privilégios, né, da viagem. A senhora, ao longo desses 8 anos, também teve a oportunidade de entrevistar muitas pessoas, além dos padres daqui, que a senhora mesmo já disse que já foi feito um rodízio completo, completíssimo. Né? Mas a senhora também pôde ter o contato com bispos, agora o Dom Celso, que assumiu a posição dele, mas também em outras ocasiões, bispos de outras localidades. Mas a senhora também pôde entrevistar padres famosos, né? Nós tivemos aí cantores, né, que bem, seja a senhora, seja no caso da Rosana, estiveram entrevistando também. Eu tive a possibilidade, né, de entrevistar algumas pessoas da Canção Nova, como foi no caso do Ricardo Ida e o Enzo, que eles vieram fazer um encontro da Renovação Carismática. Teve também o casal, o Ricardo Sá e a Eliana Sá, né, que eles vieram para o ano passado, da Semana da Família. Então, assim, muitas pessoas famosas passaram por aqui. E dentre elas, assim, eu acho que se destacam mais, né? A questão teve o padre Fábio de Mello, né? Mas teve o professor Felipe. Eu acho que para a senhora ter entrevistado o professor Felipe, que também é uma pessoa assim que tem uma bagagem, tem um conhecimento tão grande, queria que a senhora partilhasse. Primeiro, como que foi estar em contato com todas essas pessoas e, em especial, o professor Felipe? A pessoa mais famosa entra um pouco, talvez até essa dificuldade assim no agendamento, né? Porque, claro, são pessoas mais conhecidas na mídia. Mas depois, quando você está junto, você sabe que vale a pena você correr atrás, diríamos assim, porque acaba também interessando mais aos nossos telespectadores, né? Então foi com imenso prazer que a gente conseguiu várias dessas preciosidades. Mas além do professor Felipe, né, ele foi, claro, alguém que eu sonhava muito conversar pessoalmente, porque aqueles que às vezes não conhecem a Cidinha do Semente de Esperança, mas conhecem a Cidinha através do Evangelize, que já está fazendo 16 anos também, muito dos textos de formação que foram colocados ali no Evangelize foram usados como base os livros do professor Felipe Aquino. O professor Felipe Aquino, para mim, é alguém assim que eu sou fã de carteirinha dele, o programa dele na Canção Nova, Escola da Fé, todas as quintas-feiras, é só se eu não estiver em casa, porque se eu estiver, é o programa que eu vou assistir mesmo. Eu aprendo muito com aquele homem, eu acho que ele também é um leigo, mas alguém que abraçou tão bem as causas da nossa igreja, como ele trabalha, ele vive muito bem toda essa vida dele de cristão. E foi até uns amigos nossos, né?
a Sandra e o Marcos, que iam recebê-lo lá na fazenda dele. E quando eu recebi esse convite, era um domingo de dezembro, primeiro domingo. E você sabe que é sempre a festa da nossa família, né? Lá na fazenda Santa Alice. Falei, gente, mas eu não posso deixar de entrevistar o professor Felipe Aquino. Aí nós estávamos lá com a família, eu almocei com o pessoal, pedi licença, falei, olha, vocês continuem a festa sem mim, porque hoje eu tenho um compromisso muito especial e acredito que vocês vão valorizar depois que verem o trabalho que eu vou realizar. Passei em casa, tomei um banho, troquei a roupa e fomos para o lugar. Aí quando eu comecei a conversar com ele, claro que ele também não conhece a gente, vai dando as respostas, mas conforme ele foi vendo, assim, não só o grau de admiração, mas assim do conhecimento do trabalho dele, à medida que eu ia conduzindo as perguntas, parece que ele foi se abrindo mais também, sabe? E colocando mesmo tudo aquilo. Então foi, sem dúvida, uma realização. Até nesse último Dia dos Pais, eu aproveitei para postar algumas entrevistas com alguns pais que eu fiz, e eu coloquei do professor Felipe e comentei ainda do grande privilégio que eu tive. Mas aí nessa lista, além da admiração dele, um outro que a admiração é maior, claro que é maior, que foi o Padre Zezinho, né? Eu já ia chegar lá. Desculpa então ter interferido, mas até para chamar a atenção, assim, que o Padre Zezinho, ainda essa semana eu vi uma postagem que o Padre Joãozinho colocou, porque o Padre Zezinho sofreu um AVC uns meses atrás. E depois disso a gente ouviu muito pouco falar dele. E o Padre Joãozinho colocou que, com a autorização dele, ele está pedindo a oração das pessoas. O AVC dele não foi assim tão forte, mas o debilitou um pouco, e ele tem diabetes. E a medicação de uma coisa e da outra está criando novos problemas. Então ele está internado no hospital e pedindo a oração de todos. E como é alguém assim que eu acho que fez parte da história, da vida das pessoas, né? Eu falo que pode ter vindo depois Padre Reginaldo, Padre Fábio de Mello e quantos outros vierem, juntar todos, não vai conseguir deixar o legado que o Padre Zezinho nos deixa dentro da música católica, né? Quantas músicas litúrgicas que a gente se deixa embalar durante as celebrações, vai ver quem que é o autor? Padre Zezinho. Então ele é uma pessoa assim muito mais reservada. Eu entrevistei por 2 vezes. A conversa, assim, ele é muito direto no que ele responde, ele não tem aquilo de querer saber o nome da gente, como outros nos trata, mas aquilo que ele parece que ele abre a boca para ensinar. Aquele é um professor nato, um pedagogo, um conhecimento. Então foi assim uma coisa também que eu guardo com muito carinho essa entrevista, mas aproveito o momento para pedir isso para quem nos assiste também, para a gente rezar por esse homem de Deus. Esse certamente que faz a catequese, fez do nascer e vai ser até o final. Tudo aquilo que ele faz, ele nos deixa como legado, e que Deus permita que ele fique entre nós muito tempo ainda, aumentando ainda mais esse legado. É isso, conhecimento, né? O tempo passa rápido quando a gente conversa de assunto bom, né? Muito rápido. Mas fiquem aí que daqui a pouquinho a gente está de volta. Dreams that you dream of, dreams
true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dreams that you dare to, oh why can't I? Well, I see trees of green and red roses too. I'll watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga 2001. Fone 3274-8600. Brisas Veneza. Lançamento Ayoshi em Arapongas. Oportunidade única. Financie seu apartamento na planta com Banco do Brasil. Financiamento sem balões, com baixa taxa de juros. E ainda dê seu fundo de garantia de entrada. Realize seu sonho. Conheça o decorado no showroom Ayoshi. Vendas Imobiliária Bertone. Construção e incorporação Ayoshi Engenharia. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. De volta com o programa Sementes de Esperança. E, mãe, ainda dando sequência nessa questão das suas entrevistas, eu acredito que uma outra pessoa que também te marcou um pouquinho foi o Padre Antônio Maria, né? E foi às pressas, foi uma coisa sem programação, né? Conta um pouquinho para nós dessa experiência. O Padre Antônio Maria foi assim, como a gente conversou no bloco anterior, essas outras pessoas mais conhecidas da mídia, nem tanto, todas nos tratam assim, pelo nome, com uma certa intimidade, né? Mas ele foi assim, de
um carinho para comigo que realmente assim me surpreendeu, porque você fala, nossa, é tão conhecido, né? Você vê ele nos programas de televisão mais famosos. Aliás, o nosso papo era falando de pessoas conhecidas da mídia, assim, de Hebe Camargo, de Ana Maria Braga, de Cristiana Torlone, da novela que estava passando naquela época. E do mesmo jeito ele virava e falava, então, Cidinha. No final, me lembro que ele me fez um elogio, assim, me falou que eu era uma flor, né? Até deixava a gente assim sem jeito. E isso eu percebi não só naquele dia que ele esteve aqui, porque eu até comentei, ainda no Dia do Padre, eu estava lá em Joinville, né, quando eu fui com seu pai para assistir o show do Roberto Carlos, e todo o estádio, né, aquele auê, olhei o Padre Antônio Maria vindo, né. Aí eu cheguei perto e falei, oi, Padre Antônio Maria, lembra de mim quando o senhor esteve em Arapongas? Ele, oi, minha filha, e me deu um abraço tão carinhoso. Então, quer dizer, é uma pessoa de Deus também, não é porque ele é conhecido que tem amizade com essas pessoas assim famosas, igual ele comentou, me chamam do padre dos artistas, mas eu não sou o padre dos artistas, eu sou o padre das pessoas que querem ouvir falar de Deus, não importa onde elas estejam, né? Então foi sem dúvida assim muito bom. Você disse que não é para falar de futuro, mas isso eu vou ter que antecipar. Já estou sabendo que ele vai voltar aqui esse ano em novembro e que, se Deus quiser, a gente vai ter mais um bate-papo com ele e ter mais uma vez esse privilégio. Aguardem. Mas, apesar de tantas pessoas famosas, assim, a gente não pode se fixar só nisso também. Eu vejo que muito agregou ao programa pessoas daqui, né? Os próprios padres, bispos, mas recentemente a senhora também fez um programa com o Francisco, né? Eu, particularmente, eu tenho uma admiração muito grande pelo Francisco, o próprio Padre Célio, né? Pessoa que fala assim, olha, pensa em alguém que faz o que fala, né? É o Francisco. Então eu também acho que a gente não pode apenas olhar para as pessoas que estão mais no auge, estão mais na mídia, mas a gente também tem que valorizar os frutos que nós temos aqui. Né, o Francisco, ele tem o programa dele na rádio, né, tem programa Vida Nova, tem programa na TV também, e é segunda a sábado, né, pelo menos na rádio, eu acompanho mais a rádio, né, então o programa é de segunda a sábado e fielmente tá lá, né, assim como a senhora aqui fazendo sempre o programa Sementes de Esperança. Eu acredito que nunca foi reprisado, né? Sementes. Foram alguns desses programas de viagem só que eu acabei reprisando dentro do mês de janeiro e início de fevereiro, porque quando foi ao ar em dezembro, a gente sabe que o mês de dezembro, a agenda dos povos é uma loucura. Então, muita gente, às vezes, perdeu alguns dos programas, então a gente achou por bem, pela preciosidade deles, de reprisá-los. Tá. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho também da sua experiência de estar em contato com essas pessoas da região aqui também. Como que é poder partilhar desse conhecimento deles? Olha, é tão gostoso, Aline, quando você traz uma pessoa aqui para o Sementes de Esperança, primeiro quando eles falam assim, olha, estar aqui com você agora é sentir que estou fazendo parte do programa, né? Porque sabe que fica registrado, a gente coloca as fotinhos ali e fez parte da nossa história. O Francisco é uma pessoa realmente admirável. Eu conheci na viagem, a gente conversando, me chamou a atenção nele, assim, a espiritualidade dele, o zelo com que ele cuidava de toda aquela parte da liturgia. E sei, você mesmo comentava da sua admiração, e muita gente ouve o programa dele, e quando eu comecei a conversar, que ele começa a dizer que ele era boia fria, que ele não teve estudo, que uma pessoa tão humilde, e você vê com um coração tão cheio de Deus, capaz de ensinar tanto. Então, aquelas palavras de Jesus quando diz, né, que ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Então, isso daí vem mostrar que realmente acontece, porque o Francisco é um exemplo disso. Mas isso que ele leva, que você falou, ele é aquilo que ele fala. Quando ele falou, por exemplo, que ele não tinha a chave da igreja, mas antes dele ir para o programa ele queria rezar, e ele parava e ficava do lado de fora da igreja adorando a Deus. Não precisa estar em contato, sabe que Deus está em todo lugar. Então, cada gesto dele, de fato, fala desse Deus. Mas não somente ele, como todos os convidados que passaram por aqui, né, recentemente aí divulgando a Pastoral da Família, vem os casais lá da Santo Antônio, vem o Noel
eu entrevistei um diácono sabendo que o programa que ia ao ar, ele já era sacerdote. E você vai conversando e vai sentindo que a pessoa também abre o seu coração para falar de Deus, né? Peguei pessoas que às vezes vêm com muito medo dos microfones e da câmera, que quem não está habituado é uma barreira. Mas aí, à medida que vai conversando, a pessoa vai se soltando, no final ela fala, nossa, mas foi tão bom, Cidinha. Parece que eu nem percebi o tempo passar, eu nem fiquei nervosa, né, ou nervoso, se é um homem. Porque falar de Deus é isso. A gente, às vezes, tem muito hábito, né, a maioria das pessoas, falantes de tantos outros assuntos, e parece que a hora que vai falar de Deus dá uma travadinha, né? Mas eu comento que eu acredito nisso, o Espírito Santo é que conduz sempre o nosso trabalho. Se eu vou gravar, eu já entrego todo esse trabalho para ele e deixo que ele sopre por onde deve. Comento que antes eu trazia muito as pautas para conduzir as perguntas, mas depois a gente vai vendo que muitas vezes vai para outro lado. Eu não tinha pensado em perguntar aquilo, não pensei em abordar tal assunto, mas que às vezes era necessário porque alguém que estava lá e que gostaria de ouvir. Então é isso, cada programa eu acredito que ele tem a sua história, ele teve o seu valor, a sua riqueza, e independe se foi Padre Antônio Maria, Padre Zezinho, ou se é com a Aline que eu estou falando, com os casais da Pastoral Familiar, todos para mim teve a mesma importância e estão fazendo parte da história dos Sementes de Esperança. E eu também, ao longo desses 8 anos, eu tive o privilégio de estar participando, né? A minha primeira contribuição ao programa foi quando eu ainda estava grávida, programa Dia das Mães, né? E em seguida, aí eu tive outro programa de Dia das Mães, mas daí já com a Ana Beatriz, né? E aí teve a Luciana também. Isso. Em seguida, nós fizemos um programa sobre os 7 pecados capitais, né? Eu gostei muito desse programa. Eu falei sobre a gula, né? Adivinha por quê? Será, né? Que foi escolhido para mim este pecado. Para quem não sabe, eu sou nutricionista, não gulosa, tá bom? Também depois disso, eu gravei um programa com o Antônio Marcos, quando ele ainda não era padre, ele ainda não tinha sido ordenado. O Antônio Marcos, ele hoje, o sacerdote Antônio Marcos, que também, assim, para mim foi um programa que marcou muito, porque a gente era junto no grupo de jovens, né? Então, acompanhar toda a transformação de vida dele, isso para mim foi um programa bem marcante. Um outro programa que deu ibope, pelo menos assim para mim, também foi quando a gente falou na campanha da fraternidade, que era sobre saúde, né? Que daí eu vim como nutricionista, né? Para fazer o programa. Mas um outro que você também apresentou, e foi assim muito bom, foi quando o Sementes fez os 5 anos. Não sei se você lembra, verdade. Você foi a repórter do programa aquele dia. É verdade. Até nós tínhamos feito o vídeo, fizemos a celebração, foi lá na Santíssima Trindade. Falei, mas como conduzir o programa? Porque as pessoas também... Eu fazia parte da festa, né? Eu era ali da festa. Aí você conduziu brilhantemente as entrevistas com os nossos padres, né? O nosso bispo. É mesmo. E foi muito bom e ficou aí ajudando a marcar. Então, filha, assim, é gostoso, como a gente comentava antes, né? Você como filha, mas graças a Deus, Deus te deu também esse dom de você ter essa facilidade de comunicação, né? Através das câmeras aí. Então, eu sinto assim que se um dia a Cidinha não puder mais fazer o programa aí, ó, já tem herdeira, né? Já tem futuro aí. Então, isso é muito bom. E eu vou dizer a mesma resposta que eu te dei. Eu não posso, gente, porque eu não tenho 1% da bagagem que ela tem, né? Não é só falar. A boca fala do que o coração tá cheio, né? Mas isso você aprende no decorrer da vida. Você tá no caminho certo. Pode ficar tranquila. Bom, mãe, em meu nome, em nome de cada um dos telespectadores, eu gostaria de agradecer. Agradecer a sua iniciativa, desculpem emoção, de há 8 anos se dedicar tanto, né? A gente que está por detrás, a gente consegue ver que minha mãe, ela persiste, não desiste, né? Então eu gostaria de agradecer pela senhora poder partilhar com a gente tanto conhecimento que a senhora tem. Né? Por que vocês acham que tantos padres, tantos bispos vêm para estúdio, reservam um tempo para gravar? Porque, graças a Deus, minha mãe é uma pessoa preparada.
Não é simplesmente a pessoa falar, vou fazer um programa da igreja. Não. Minha mãe, ela estuda, minha mãe, ela é uma leiga, mas que ela tem conhecimento maior aí que talvez até alguns padres, né? Então, nessa posição, hoje de entrevistada, mas também de telespectadora, eu gostaria apenas de te agradecer. Ai, filha, isso realmente é uma emoção, assim, vindo de você, né? Porque a gente faz as coisas nunca sem esperar reconhecimento, até porque aquilo que a gente faz para Deus não é isso que a gente deve buscar mesmo. Mas eu escuto muito das pessoas, até nesses dias mesmo, algumas pessoas ainda falaram, como que você consegue ainda estar fazendo esse programa? E a minha resposta é sempre a mesma, é o projeto que me motiva, né? Você sabe, você me conhece, eu toda a vida fui catequista, ajudei nas pastorais da igreja, palestra daqui, palestra de lá. Hoje eu sinto que o meu apostolado cresceu um pouco mais, porque a gente acaba entrando na casa das pessoas que às vezes não iam na igreja para essa ou aquela palestra. Então é a oportunidade de estarem aqui e a gente poder partilhar todo esse conhecimento e esses convidados muito generosos que vêm. Gostaria até de enaltecer a figura do nosso bispo, Dom Celso, que é uma pessoa que você também o conhece, super acessível. Não teve uma vez que eu convidei e que ele disse que não poderia vir, a menos que fosse por questões de uma viagem, mas que no retorno viria para conversar com a gente, né? Assim como todos os nossos padres, né, são realmente muito atenciosos. Se eu vou numa reunião do clero para gravar, eu me sinto assim totalmente acolhida. E o evangelho desse domingo que a gente foi no Dia dos Pais, até assim, às vezes da hora que você pensa em desistir, eu me lembro que o final, agora não me lembro a citação, mas foi do nosso domingo, dia 12 de agosto, é só olhar ali. No final ele fala que há muito foi dado, muito será cobrado. E eu qualifico que Deus me deu muito, né? Me deu já uns pais maravilhosos, a família de onde eu vim, uma família verdadeiramente cristã, tanto que eu me lembro que no final da missa, quando cantou a Utopia, eu me desmancho de chorar, porque me lembro muito dos meus pais, é a minha história também, de uma família muito humilde, mas onde se rezava muito. A vovó Cida, se não rezasse, até apanhava, né? Mas, enfim, a gente aprendeu. Então, você sabe que a minha família, os meus irmãos, os meus sobrinhos são todos católicos, né? Muitos envolvidos nas pastorais, muitos ministros de Eucaristia, catequista, fazendo seus trabalhos. Depois ele colocou na minha vida uma pessoa assim muito especial, que é o seu pai, né? O José Luiz também sempre me apoiou em tudo que eu faço. Para fazer um programa desse, eu tenho que contar com alguém que me apoie integralmente como ele, em todos os aspectos, porque quantas vezes, você sabe, tive que sair à noite para gravar, de madrugada para gravar, né? Final de semana. Final de semana, essas viagens para o exterior, e ele sempre me apoiando. Depois vocês também, como filhas, nunca questionaram. Lembra aquele dia da caminhada da Santa Rita lá? Todo mundo me esperando para almoçar, 1h30 da tarde, ainda não tinha almoçado porque eu não tinha chegado, esperando que a mamãe chegasse, né? Então, vocês todas, assim, nesse apoio, agora as netas, a gente quer que aprenda também. Então, Deus me deu muito, tem me dado muita saúde, vou agora completar 55 anos de vida. Graças a Deus, assim, nenhum problema grave de saúde, não tomo remédio contínuo ainda, né? Então, quer dizer, Deus me deu muita saúde, me deu uma boa memória, como eu já citei aqui, que a gente tenta lembrar das coisas. Pessoas que passaram pela minha vida, sempre me ajudando a corrigir o meu jeito de me comunicar. Isso eu me lembro desde o Frei João Basílio, lá em Santa Cruz, quando eu tinha os meus 11 anos na catequese, os meus professores na escola ajudando a corrigir aquele R puxado lá de Santa Cruz do Rio Pardo, que todo mundo falava, o jeito de ler. Então, foram assim, gente boa no meu caminho, me ajudando a ser a Cidinha que eu sou hoje. Então, quer dizer, eu recebi muito, né? Lógico que tudo isso veio de Deus. E agora, como não partilhar, não fazer alguma coisa? Então, tudo que eu faço, eu creio que, como diz naquele outro texto, né? Eu sou apenas uma serva inútil que não faço mais do que a minha obrigação. Enquanto Deus me der vida, saúde e condições para continuar fazendo, eu vou tentar continuar fazendo, se for do agrado e da vontade dele.
como hoje a senhora é apenas entrevistada, eu vou encerrar o programa. Gostaria também, telespectador, de agradecer a você, né, que dedicou alguns momentos da sua vida a ficar em frente à TV, acolhendo essas informações, né, adquirindo esse conhecimento. Então, assim como existe uma dedicação de um lado de cá, existe todo um preparo, existe toda uma motivação, um movimento para poder criar um programa para você, então para que você também possa desfrutar e aproveitar desses conhecimentos. Fique com Deus e até o próximo programa.